Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês vão? Nós estamos começando uma nova fase aqui do. Eu errei, é quando eu erro eu faço assim, ó. 1, 2, 3. Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês vão? Estamos começando uma nova fase aqui do canal no YouTube, fazendo umas entrevistas. E essas entrevistas eu resolvi começar com um professor amigo meu, o professor Lucas Velame e a equipe dele, e ele vai falar hoje sobre sondas eletrônicas de umidade. No decorrer da nossa conversa, eu vou explicar o porquê de café no marrom. Mas antes disso, eu vou apresentar a vocês aqui o pessoal que vai participar dessa reunião de hoje. Tá bom? Pessoal, apresento a vocês o professor Lucas Velame. Ele estudou comigo lá em Piracicaba e ele tem uma experiência muito boa nessa parte de eletrônica. Eu lembro que ele tinha uma estufa lá que era bacana, que era toda automatizada, isso já há um bom tempo atrás. Fazia inveja nos experimentos lá. E ele desenvolve na UFRB alguns componentes eletrônicos para o manejo ambiental. Não vou nem falar manejo da irrigação, fala manejo ambiental porque ele trabalha nessa área. E a água não se limita só nessa parte da irrigação, não. Lucas também convidou para essa reunião, convidadas nossas também, a Juliana e a Giovana, que fazem mestrado com ele lá na UFRB. Lucas, meu amigo, apareça aí para poder a gente lhe ver. Oi, pessoal, tudo bom? Então, fico muito honrado aí pelo convite do professor Alain, né? Grande colega, grande profissional, está fazendo esse trabalho aí importante de divulgação científica. E a gente tudo é professor, né? E professor não gosta de andar sozinho, não. Eu sugeri a pessoa Alain que convidasse a Juliana e a Giovana, né? Que são orientadas minhas lá no mestrado na pós-graduação em Engenharia Agrícola, lá na UFRB. A Juliana, ela é colombiana e é formada em qual universidade, Juliana? Na Universidade de Caldas, em Colômbia. Universidade de Caldas, ela é formada em agronomia e em mecatrônica, né? E ela está trabalhando justamente com essa sonda que eu vou apresentar agora, né? Então, fiz questão de chamar ela porque o que a gente estiver falando besteira ou qualquer coisa, ela corrige a gente. E a Giovana é minha orientada lá também na UFRB, e ela está construindo bastante sondas, né? Ela que está com todo o material lá, né? Agora estamos em tempo de pandemia, então ela está com material em casa, construindo as sondas em casa, construindo os dataloggers em casa, né? Então, se precisar de alguma coisa nesse sentido, de mostrar alguma coisa, fica a critério dela. E as duas, a Juliana também construiu bastante sonda e eu construí uma, né, sei lá, duas. Então, quem tem experiência na construção das coisas são elas, né? E aí eu chamei as duas também por causa disso, porque se tiver uma dúvida mais construtiva, talvez seja melhor falar com elas do que comigo. Ok, beleza, Lucas. Lembrando que isso aqui vai ser um projeto contínuo, então eu vou chamar mais pesquisadores para falar sobre isso, tá bom? Lucas, fica à vontade aí para você fazer a apresentação. Bom, então eu vou apresentar aqui a sonda de umidade. Ela foi desenvolvida lá no Laboratório de Instrumentação Agrícola da UFRB, junto com os estudantes de graduação e de pós-graduação em Engenharia Agrícola, né? A gente construiu essa sonda e fez uma cartilha de toda a etapa de construção da sonda. Então, uma cartilha bem que a gente procurou fazer só para explicar como faz mesmo, tá? Certo. Ela está disponível nesse site,
Eu vou botar o link embaixo também no vídeo depois. Então tá aqui, ó, tem a cartilha e tem o que você vai precisar para construir. A programação, os layouts, estão tudo aqui. O diagrama eletrônico dela está aqui e a cara do circuito está aqui. Eu vou procurar explicar bem o funcionamento da sonda para vocês, porque na cartilha, a cartilha está muito voltada realmente só à construção, tá? Certo. E construindo, sempre surge a curiosidade, né? E é super válido saber o que é cada componente desse, né? Para não fazer só mecanicamente. Exato. E foi aí o laboratório, começar, né, Lucas? Foi o que motivou a gente a começar, né, Alan? Assim, vai fazer a sonda, obviamente você vai querer saber o que é que você está fazendo, né? Exato. Então ela foi feita aí com essas equipes todas maravilhosas que passaram, né? Okay. A gente nunca anda só. Dá para ver a Juliana aqui e a Giovana, né? Na foto. A Juliana e a Giovana estão aqui. Aqui é a Clara, Jabes, Bruna, Luiz. Aqui é uma foto mais antiga. O Anselmo. O Anselmo está na Unesp. O Luciano está terminando o doutorado agora na Exalc. A Thaisa, não sei onde é que está, mas já terminou o doutorado lá na UFRB. Aqui de novo a Bruna, a Ângela, explicando o laboratório lá da gente. Aqui ela está explicando para o pessoal da graduação, que foi fazer uma visita e tal. Certo, né? Então a gente saiu de um quartinho, está num laboratório grande. E a gente faz trabalho com essa equipe toda na Bahia e no Ceará, né? Então, a Giovana está fazendo o trabalho dela em Valença, né? A UFRB fica aqui, a gente faz trabalho também em Santa Inês, que já é semiárido, Senhor do Bonfim, Salitre, Juazeiro, Rio Salitre, no Rio Salitre junto com Jadavi, em Juazeiro junto com Lígia. Sim, né? Um abraço. Em Aiuaba, junto com o professor Zé Carlos, que é meu supervisor de pós-doutorado, eu estou aqui no Ceará, na universidade. Então, a gente tem usado essa sonda nesses lugares tudo aqui. Bacana, certo. Ou seja, ela já está bem testada, né, Lucas? Está bem testada, assim, a gente está... assim, sempre tem o que melhorar. Sempre se quiserem fazer outras coisas com ela, eu acho que depois da dissertação da Juliana mesmo, ela talvez chegue a melhorias que podem ser feitas e tal, mas já dá para usar sim. Bacana, aqui está o processo de calibração dela, e aqui a instalação numa planta de umbu, eu acho. Pensei em umbu, falou. Essa daqui é de umbu, saindo dessa parte introdutória, né? Assim, para a gente entender aquele circuito, né? É bom a gente fazer uma revisãozinha de eletricidade, porque o terceiro ano está muito longe para Alan, né? Na década de 60, né? O terceiro ano já tem tempo, então. Na época, 17 anos, né, velho? O professor estava falando, você estava pensando em outras coisas, né? Exato. Mais importante, talvez. Então, corrente, tensão e resistência elétrica, né? Então, quando você liga uma fonte de tensão, nesse caso uma bateria, a uma carga, você faz circular corrente elétrica, certo? Nesse caso, você tem uma pilha aqui, uma pila, segundo Juliana, ligando uma lâmpadazinha. E aqui as setinhas em vermelho indicando a corrente elétrica que circula. Essa corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa por segundo. Tá? O seu canal é de irrigação, então corrente elétrica seria a vazão desse circuito, né? Certo. Seria a quantidade de carga que passa por segundo, seria a vazão. Essa corrente elétrica que passa,
depende da diferença de potencial, né, elétrico, no caso, e da resistência que você vai ter à passagem, né? Então, comparando com a parte hidráulica, você teria a diferença de potencial hidráulico, né, que é pressão, né? Sim. Pressão é a diferença o potencial hidráulico, é o que faz a vazão ocorrer, né? Certo. E você tem a resistência ao escoamento, né? Certo. Então, essa corrente vai ser proporcional à diferença de potencial que está sendo submetida e à resistência elétrica, né? A resistência à passagem de corrente, inversamente proporcional, né? Acho que assim fica fácil, né, de entender a tal da lei de Ohm, né? Em V igual a R vezes I, né? Na verdade, eu acho mais fácil você entender que I, que é a corrente, é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, né? Certo. Resistor o sujeito é um componente eletrônico, né? Componente passivo, e a única função dele é resistir à passagem de corrente. Ele só faz isso na vida, ele resiste à passagem de corrente. Aí tem esse símbolo aqui, aí eu já botei na forma mais simbólica, né? Atenção, o símbolo é assim, a resistência, o símbolo pode ser assim, assim, se ele for variável é assim, certo. Se ele for ajustável é assado, né? Então, aqui é o componente elétrico. Você tem a resistência, que é a propriedade física, e você tem o resistor. O resistor é o componente. Então, quando você não troca a resistência elétrica do seu chuveiro, você troca o resistor do seu chuveiro, né? Seu resistor tem uma determinada resistência. Certo. Beleza? Eles têm uns códigos de cor assim, bonitinho, para dizer de qual é o valor da resistência dele. Certo. Isso. Você sabe pela quantidade de faixa de cor. Sim. Mas é fácil de memorizar. Assim, eu olho para o resistor, já sei. Mas para quem está começando, às vezes demora mesmo. Então, a primeira faixa diz o primeiro dígito, a segunda faixa o segundo dígito, e a terceira é vezes 10 elevado àquele número. Então, vezes 10 elevado a 0, vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a 2. Certo? Certo. Então, por exemplo, se aqui for preto, marrom, vermelho, você vai ter um resistor de 1K, de 1000 ohm. 1 é 0, marrom é 1, preto é 0, vezes 10 elevado ao quadrado, que vai dar 1000. 1000 ohm. 1000 ohm é 1 kilo-ohm. Certo? Mas, assim, tem um bocado de coisa aí para vocês. Tem aplicativos mesmo, tem tudo. Então, Ô, Lucas. É fácil de achar. Ô, Lucas, eu vi que o resistor, eu vi um vídeo que a pessoa montava uma pilha, ligava um LED e precisava colocar o resistor, porque a função dele era diminuir a tensão, é isso? Para não queimar a lâmpada. A função dele é diminuir a corrente. Diminuir a corrente, perdão. Certo, para não queimar a lâmpada, no caso. Um LED, ele funciona com 20 mA. Certo. E ele tem uma queda de tensão de 0,6 volts. Então, se você ligar numa tensão maior do que 0,6, ele vai queimar, né? Então, você tem que botar um resistor para limitar a corrente que passa no LED. Tá? Pode vir uma corrente maior e ele, entre aspas, queima essa corrente para não que passe daquele valor. Ele vai queimar aquela corrente, vai dissipar aquela energia para não chegar no
aqueles reguladores de pressão, né? Sim, Você bota agora. Para dissipar. Então, os resistores são componentes fáceis de encontrar no mercado, muito barato em termos de centavos, né? E a gente usa... 6 centavos, eu vi ontem, 6 centavos. 6 centavos, e se você comprar em quantidade, talvez mais barato ainda, né? E a gente usa 2 deles no nosso circuito, né? E também é importante para você entender o funcionamento da sonda de umidade. Porque a nossa sonda ela não é puramente capacitiva, como muitas que tem. Ela também circula corrente entre as hastes, né? E aí a gente pode discutir isso mais na frente. Mas, assim, a resistência elétrica de um condutor, né, o resistor, então, é o componente, a resistência elétrica é esse parâmetro físico, e a resistência, ela depende de algumas coisas. Por exemplo, se você tiver um fio elétrico, a resistência dele vai ser proporcional ao comprimento. Quanto maior for o fio, maior a resistência. Quanto menor for a área, maior vai ser a resistência. Né? Okay. Que nem perda de carga, comprimento da tubulação e área da seção transversal. Beleza. Só que todo fio é igual, de cobre, de platina, não, depende do material. Certo. Esse depende do material, é a resistividade do material. Essa é a propriedade do material, a resistividade. Certo? Então, a gente tem aqui a resistividade de alguns materiais. Por exemplo, da prata, 0,000000159. Se você vai para vidro, já quanto aqui, meu Deus? 1 bilhão, né? Sei lá, na casa do bilhão. Então, depende muito, a resistividade varia muito com os materiais, tá? E tem, claro, uma diferença muito grande entre os condutores e os isolantes, beleza? A condutividade elétrica, eu vou falar só da condutividade elétrica, porque muita gente, no meio da gente, né, Alan, usa o termo condutividade elétrica e nem sabe o que é. Condutividade elétrica é o inverso da resistividade. Então, se o material resiste à passagem de corrente elétrica, resiste mais, ele tem menor condutividade. É o inverso. Se você pegar um recipiente, botar água de torneira mesmo, pode até brincar disso em casa. Pega uma lampadinha de uma lanterna. Não sei, ninguém mais tem lanterna, né? Ninguém mais tem lanterna, todo mundo usa celular agora. Mas antigamente, você ainda vende uma lanterna, arruma uma lanterna, desmonte ela, coloque a pilha na lanterna e bote 2 eletrodos, 2 fios descascados dentro da água. A lâmpada não vai acender, porque a água está pura. Se você vai botando sal de cozinha, a lâmpada acende. O que é condutividade elétrica. Ô, Lucas, então seria o inverso. A resistência vai barrar, vai diminuir a corrente, e a condutividade elétrica, como é o inverso, ela vai fazer com que ela seja mais fluida. Pode-se dizer assim? Isso. Pronto, beleza. Condutividade é o quanto conduz, né? Se conduz mais ou menos. Entendi. E a resistência é o quanto não conduz, né? O que dificulta a passagem. Certo. Da corrente elétrica. Bacana. Bom, então, assim, é mais fácil, às vezes, entender o que é condutividade do que resistividade, né? Porque uma coisa é a facilidade com que se conduz energia, com que se conduz a corrente elétrica, né? Assim, você mede condutividade, na verdade, você nunca mede o quanto uma coisa conduz. Você sempre mede a resistência daquela coisa, a condução, e aí você faz o cálculo da condutividade. Então, o mais direto é medir a resistividade, tá? O mais direto é medir a resistividade. A condutividade elétrica é o inverso dela.
Mesmo numa tubulação, você não mede com luz, é capaz de, você mede a perda de carga. Você mede a resistência dela ao fluxo. Né? Da mesma forma, na eletricidade é a mesma coisa. Né? Então, a gente mede a resistência, a gente tira a resistividade, e da resistividade a gente tira a condutividade elétrica. Um outro componente que a gente usa são os capacitores. Correto, né? Beleza. Enquanto que os resistores, eles, o único papel deles é fazer uma oposição à passagem da corrente elétrica, capacitores são tanques. Eles armazenam cargas elétricas. Certo. Então, você tem uma infinidade de tipos de capacitores. Né? O símbolo dele é assim, ó, parece um tanquezinho mesmo, tá vendo? Sim, sim. Não parece um tanquezinho? Eu acho que parece um tanquezinho. Então, os componentes são componentes de armazenar cargas elétricas, e a característica deles, nos resistores, qual é a principal característica dele? A resistência. Dos capacitores é a capacitância. A capacitância mede a quantidade de carga que pode ser armazenada nessas duas placas, tá? Que são dos capacitores. Então, imagine que você tem duas placas metálicas. O capacitor, a capacitância te diz o quanto de cargas eu posso armazenar nelas, nessas duas placas, quando tem uma determinada tensão. Porque imagina aí um show, né? Se o show for de Alan cantando, a sala pode ser que for, né? Não vai encher nunca a sala. Já se for de Justin Bieber, né? A diferença de potencial for muito grande, sim, você vai encher um bocado, né? Então não dá para você dizer só pela quantidade de cargas, é a quantidade de cargas pela diferença de potencial que está sendo aplicado. Certo. Ficou claro? Ficou. O que você achou, Alan? Achei. Tá bom, né? Eu entendi que o capacitor ele vai armazenar um pouco de energia, tá certo? Seria isso, né, Lucas? Ele vai armazenar a carga elétrica. Armazenar a carga elétrica. O que eu não entendo nesse momento é o link que você vai fazer para poder medir a umidade do solo. Nesse slide aqui já vai começar a vir a paradinha. Pronto, beleza. Imagina aqui, tu tem duas cargas, tem duas placas. Certo. Tem duas placas. A quantidade de carga elétrica que vai ser armazenada aqui depende dessa área. Certo. Da placa, não é? Quanto maior a placa, mais carga elétrica ela pode armazenar. Pensando de uma e forma... depende da distância que está entre as duas placas. Ô, Lucas, pensando de uma forma bem grotesca, se for comparar um tamanho... Porque quanto mais perto tiver essas placas... Isso. A área é o tamanho da pilha com a outra. Não é grotesca, não. É isso mesmo. Beleza. A área é o tamanho da pilha, os tamanhos das pilhas. Ok. Mas tem uma outra coisa. A distância entre essas placas. Se tiver bem pertinho, as cargas negativas vão atrair mais as positivas e vão conseguir empilhar mais carga ali. Entendi. Conseguem visualizar? Se você está... Quanto menor a distância, mais carga eu consigo empilhar aqui. E depende só da distância? Não, depende do que tem aqui no meio dessas duas placas. Tem coisas, se for o ar, eu tenho uma atração. Então, depende desse meio. Esse meio que é a tão famosa e falada constante dielétrica, essa que aparece na TDR, no FDR. Certo. É esse o princípio. Então, você tem aqui, do ar, a constante dielétrica é 1.
Da água é 80. Da sílica é 3,8. Dos sólidos do solo é 5 a 8. Ô, Lucas. Então, eu posso botar 2 placas no solo. Se mudar a quantidade de água e de ar, eu posso armazenar mais ou menos carga. Entendi. Não é verdade? Enfiei 2 placas no solo. Se o solo estiver seco, eu vou armazenar uma quantidade de carga nessas placas. Se o solo estiver úmido, eu vou conseguir armazenar muito mais carga, porque mudou a constante dielétrica do solo. Beleza? Beleza, show de bola. Mudou a constante dielétrica do capacitor, o que tem no meio dessas 2 placas.